A Lucilene, ela pergunta o seguinte: tudo bom, Lucilene? Toda vez que o tempo muda, fico muito alérgico, espirro o dia todo, muita tosse, falta de ar. Não posso tomar vacinas para alergia. O que posso fazer? Primeiro eu tenho que saber por que você não pode tomar vacina para alergia. Se tem alguma contraindicação, né? Se tem alguma doença que contraindique o uso da vacina para alergia, a gente precisa saber sobre isso. Porque a vacina da alergia é o único tratamento que muda a história natural da doença, que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico. A vacina da alergia, ela estimula os chamados linfócitos T reguladores, até para um conhecimento maior, porque tem muita gente da área de saúde que assiste aqui. É o linfócito T CD3, CD4, CD25, FOXP3, tá? Então ele, esse palavrão aí, né? É um linfócito T regulador. O linfócito T regulador, ele estimula, ele regula a nossa imunidade, ele faz com que a nossa imunidade fique em equilíbrio e que, de certa forma, a gente consiga ter menos sintomas alérgicos. Isso é muito importante, tá? Você entender, Lucilene, em relação a isso. A vacina da alergia, ela produz os chamados anticorpos bloqueadores, os anticorpos da classe IgG4. Ela também estimula a produção de células de memória, os linfócitos B de memória, que vão continuar produzindo os linfócitos, vão continuar produzindo os anticorpos bloqueadores da classe IgG4 e também os linfócitos T de memória, fazendo com que você mude a história natural da doença, que você tenha memória imunológica, que você aprenda a não ter mais o processo alérgico, tá? Então a vacina realmente, ela é um tipo de terapia muito bem aplicada quando ela é feita de forma responsável e também feita especificamente para o alérgeno, ou seja, a gente faz o diagnóstico, a gente faz o teste alérgico, a gente mede o anticorpo contra o alérgeno, e se a gente tiver aquela positividade ela justificar a aplicação da vacina, ou seja, houver um nexo causal muito forte entre a positividade do teste alérgico com as manifestações que você está desenvolvendo, aí a gente faz a vacina, é batata. Parece até um milagre, né? Mas não é milagre, é ciência. Então, por isso que muitos pacientes são muito gratos ao Projeto Brasil Sem Alergia. O Projeto Brasil Sem Alergia já atendeu 400 mil pacientes, até porque nós conseguimos trazer essa metodologia, que é uma metodologia segura, eficaz, consagrada e que ensina o organismo para milhares de pacientes, 400 mil pacientes já atendidos pelo Projeto Brasil Sem Alergia, e a grande maioria pacientes das classes D e E, ou seja, aqueles pacientes que não teriam condições. Então veja o que esteja acontecendo com você, tá? Agora, em relação a você dizer a questão do tempo mudar, quando você tem a mudança de tempo, você tem uma alteração atmosférica. Essa alteração atmosférica aumenta a umidade relativa do ar. E esse aumento da umidade relativa do ar, quando vai chover, quando vai ter algum outro problema que fique mais nublado, com mais nuvens e tudo isso, faz com que o ácaro e o mofo se multipliquem com mais facilidade, né? Porque o ácaro e o mofo gostam de umidade. Então, antes inclusive de chover, essa umidade, essa frente fria, ela já traz já essa umidade. E antes de chover, o ácaro ele começa a se multiplicar com mais intensidade, porque quanto mais úmido, maior a multiplicação do ácaro e o mofo, que são os principais causadores de processos alérgicos respiratórios aqui no Brasil. Entendeu? Então, por isso que você começa a piorar, né? Você começa a piorar justamente por causa dessa mudança da atmosfera, que aumenta a umidade, que de certa forma faz com que os principais alérgenos eles fiquem em maior quantidade. E você recebendo uma maior quantidade desse alérgeno, você por sua vez acaba piorando o quadro clínico. Entendeu? O que a gente deve fazer para evitar isso? Primeira coisa é o controle de ambiente. Forrar o colchão e travesseiro com material impermeável, do tipo napa ou PVC, ou plástico grosso mesmo, tá? Justamente para que você evite que a sua pele descamada ela entranhe no colchão e travesseiro e ela sirva de alimento para o ácaro e o ácaro comece a se multiplicar. Então isso é muito importante que você faça. Controle de ambiente, começando pela forração do colchão e travesseiro. Nós temos, inclusive, uma playlist sobre controle ambiental, onde a Ana Maria Braga esteve no nosso projeto, junto com o Dr. Guilherme Furtado, meu colega da Santa Casa. Eles estiveram lá e fizeram uma reportagem muito boa, muito completa sobre controle de ambiente. Coloca assim, Brasil Sem Alergia, Ana Maria Braga. Coloca no YouTube.
você vai encontrar essa reportagem. Começa por aí. O tratamento da alergia começa pelo controle ambiental e não precisa de médico para indicar isso para você. Todo mundo devia fazer o controle ambiental como uma medida preventiva do processo alérgico. Tá bom, Lucilene? Então assista essa reportagem e fico aguardando o seu comentário do que eu comentei, tá bom? Daquilo que eu expus. Deixa eu desligar aqui um pouquinho o ar-condicionado que já está numa temperatura um pouquinho alta. Olha, o frio e o ar seco são irritantes respiratórios. Então o ar-condicionado deixa o ar mais frio e também seco, né? Por isso que você tem um dreno do ar-condicionado que sai aquela aguinha do dreno, porque ele tira a umidade do ar e a umidade também do ar. Se você retirar muito, você acaba sendo ruim para a sua árvore respiratória, acaba irritando mais. Né? Mais uma aula aqui. Vamos lá. Obrigado, Lucilene. Muito obrigado pelo seu comentário.